Foi áudio? Gravando. Garcia, take 1. Oi. Carlos Alberto Garcia. Ô Garcia, eu queria que você falasse um pouquinho como é que se deu a sua entrada no futebol profissional e a sua trajetória até chegar no Londrina. Eu sou do interior de São Paulo, Flórida Paulista, perto de Prudente, uma cidade muito pequena. Com 13 para 14 anos, eu comecei a me destacar lá no voleibol e no basquete. Pulava muito, saltava muito. E no futebol eu já fazia muitos gols de cabeça com a molecada. Aí meu tio, que era prefeito, me levou para o Corinthians para fazer um teste. Na época era o Vadielu, presidente do Corinthians. E no primeiro dia que eu cheguei lá, que eu não conhecia São Paulo, com medo, imagina, eu ia fazer 14 anos em abril, então eu fui com 13. Fiz 2 gols de cabeça de cara, o técnico já me tirou. Falei, meu Deus, né? Será que eu já fui reprovado, né? Eu não tinha pego na bola ainda. 2 canteiros, fiz 2 gols de cabeça. Aí me tirou e foi aprovado. Falou, Baltazar, que tem estátua lá hoje, a cabecinha de ouro, campeão pelo Corinthians na década de 50, e falou, você por baixo você vai ser normal. Mas na cabeça você tem muita chance de você ter sucesso. Aí me colocou uma forca lá com a bola, eu dava 500 pulos de manhã e 500 pulos à tarde. Para a direita e para a esquerda. Isso foi mais de um ano, e dentro de uma caixa de areia. Aí me especializei e realmente ele tinha razão. Na cabeça foi um dos momentos que eu mais consegui me destacar. Consegui jogar 3 partidas no profissional do Corinthians só, não fiz nenhum gol, porque eu tinha medo do Rivelino. E no infantil juvenil eu fui o top. Cheguei até a seleção brasileira, campeão do mundo em Cannes, na França, pelo Corinthians, mas fui convocado para a seleção brasileira. Mas no profissional, realmente, eu só comecei a me destacar quando eu vim para Londrina. E que ano que você veio para Londrina e como é que foi essa? Então, era para vir ou para o Grêmio Maringá, que tinha Zé Roberto, estava contratando um monte de gente em Maringá também. Só que a minha namorada fazia o El lá em Londrina. Ela era amiga minha de infância, lá de Flórida. E mais por causa dela que eu resolvi ir para Londrina. E, além de mim, vieram outros jogadores também, Paulo Rogério, Marco Antônio, da época que também jogava no Corinthians. Então eu preferia porque meus colegas já também acertaram com Londrina. Isso foi em 75, final. E aí, realmente, as coisas mudaram na minha vida profissional. Eu comecei a levar um pouco mais a sério também, com mais confiança, que o futebol, além do talento, além da personalidade, você tem que ter muita confiança. E no Corinthians eu não adquiri confiança. E em Londrina, realmente, eu me deram confiança e aí me destaquei com demais com meus colegas. Como é que era a diferença de estrutura entre um time como o Corinthians e você chegar aqui no Londrina, um time do interior? Era muita diferença, sabe assim, lá já tinha, não tinha CT, mas tinha vários estádios para treinamento, já tinha banheira para fazer massagem, tinha alguns aparelhos para fazer peso. No Londrina não tinha nada, né? Era só um campo coletivo, corria na rua, corria na descida, corria na subida. E, enfim, era uma coisa bem arcaica mesmo, né? E não tinha nada, né? E como você teve espaço para crescer no Londrina, financeiramente foi mais interessante aqui do que no Corinthians? Não, eu ganhava mais no Corinthians. Assim, não lembro o dinheiro de hoje, mas eu ganhava mais. Eu fui para Londrina querendo me destacar, que eu via que no Corinthians eu não ia ter mais chance, sabe? Não ia ter mais oportunidade. Até porque era um clube gigante, há 18 anos que não era campeão paulista, a cobrança era fenomenal, né? E eu perdi a confiança, então não jogava. Mas o Londrina, eu cheguei lá na cidade, me acolheu, tinha muitos corintianos, eu tive a sorte de começar a fazer gols logo de cara, né? E aí foi outro jogador, foi o outro lado da moeda, morava no hotel Monções, que meu banheiro não tinha, meu quarto não tinha nem banheiro, e fiquei um ano lá nesse hotel. Mas assim, comecei a ser feliz, né? Comecei a ter autoestima melhorado, enfim, a torcida me apoiava muito, e futebol é isso, né? E deu certo, né? Deu certo. Mas desde aquela época, o Grêmio Maringá já era um rival assim, monstro. Quando ia jogar com o Grêmio, é igual hoje Atlético Curitiba, é igual hoje Corinthians e Palmeiras, nas devidas proporções, é claro. Mas foram muitos momentos que eu passei pelo Londrina contra o Maringá que foi assim,
inesquecível, sabe? Todas as circunstâncias, emoção para todos os lados. Aqui no Willie Davis, briga na torcida, o estádio não tinha terminado e saía torcedor com a perna quebrada, parava o jogo. Enfim, era uma loucura mesmo, era uma coisa assim de... falando as pessoas, eu não consigo mostrar o que foi, o que era, tanta rivalidade. Carros de Londrina para cá, tinha que tirar a placa de Londrina, senão os caras arregaçavam o carro, e vice-versa também, né? Lá em Londrina também era a mesma coisa. Então, a motivação era essa. E como é que eram os bastidores ali no vestiário, ou quando vocês recebiam um chaveamento, sabiam que iam jogar contra o Grêmio aqui em Maringá? Como é que ficava esse preparativo, sabendo que era o clássico do café? Assim como hoje, que naquela época não tinha tanta comunicação como hoje. Hoje é loucura, né? Você está ali no ônibus, você filma um negocinho, você passa para outro, a velocidade é muito grande. E a gente não tinha muita noção das consequências, né, do que ia acontecer, da torcida. A gente ficava bem concentrado no hotel, né? Ouvia barulho de fogos, mas assim não tinha aquela relação como tem hoje, né? Que fica à parte, ninguém vê ninguém, o jogador é irreconhecível, não consegue aproximar do jogador, né? Dessa época o repórter entrava no vestiário, a gente pelado, o repórter entrevistando a gente lá dentro. Era diferente, era diferente. Mas a tensão, a emoção de jogar tanto por Londrina e Maringá como Maringá e Londrina, olha, era realmente assustador o clima que ficava na véspera ou durante o dia do jogo. Teve algum jogo em especial que aconteceu algo, alguma curiosidade que marcou você entre Pois é. essas disputas e essa rivalidade? Era tão importante Londrina e Maringá que todos os jogos marcaram. É que eu tive assim a oportunidade ou a sorte. O que me lembra muito, muito mesmo, que assim, me emociona, foi aqui em Maringá, no Willie Davis, estava 2-1 pro Grêmio. A torcida vibrando, gritando, deixei o Tubarão morrer, aquelas coisas xingando. Enfim, o estádio inteiro. E aos 43 minutos do segundo tempo eu empatei o jogo de cabeça. Um gol de cabeça, cara. Foi aquele silêncio. Mas eu sempre fui muito humilde, né? Eu não fiz aquela reação sabe, de contestar a torcida, de mandar ficar. Eu fiquei na minha, falei, meu Deus, empatamos o jogo. O jogo estava perdido, perdido. Isso foi em 76, eu acho. Não sei se tem alguns registros, mas foi 2-2 e a torcida assim ficou inconformada. Como é que ia empatar um jogo daquele que o Grêmio foi muito, muito superior ao Londrina, né? E o empate naquela época fora de casa era um bom resultado. Então esse jogo me marcou. Mas o que mais marcou ainda além desse foi eu fiz o gol do título, né, de 81 do Paranaense. Eu tive a sorte de fazer o gol de cabeça do título pelo Londrina, no Estádio Café, estádio lotado, e justamente contra o Grêmio Maringá. Então esse gol também me deixou muita lembrança positiva nesse fato que eu fiz o gol de cabeça, gol do título. E lá em 81 você estava jogando com outro craque também do Grêmio, que era o Itamar, né? Não, o Itamar tava comigo, tava no Londrina, Isso. tava no banco também. Como é que você sabe? A gente já entrevistou ele. Nossa, ele tava no banco, aqui ele entrou. E lá ele não entrou. E o Urubatão, que eu tava meio brigado com ele, eu falei, esse cara não vai me pôr aqui não. Aí eu, antes de, tava 1-1, tava eu e Itamar no banco. Não sei se o Itamar lembrou disso. Eu comecei a levantar e aquecer, antes do Urubatão me chamar. Aí a torcida começou a gritar meu nome e ele foi obrigado a me colocar. Mas o Itamar era um excepcional cabeceador também. Joguei com ele aqui em 80 e em 81 com ele lá em Londrina. Mas a gente já estava na descendência, sabe? Assim, final de carreira, sem muita velocidade, sem muita explosão. A gente se esforçava, mas não era assim a mesma produtividade que era antes, quando o Itamar jogou aqui pelo Grêmio, foi campeão, e eu também em Londrina na década de 77. Bom, você foi um artilheiro, né, Garcia? Você foi uma pessoa muito querida ali da torcida, mas você também recebeu um apelido, Beijinho Doce. Fala pra mim, por quê? Foi no VGD, que era o estádio menor, quando o estádio do Café estava sendo construído, eu estreiei no VGD, e era muito pequeno, o Alambrado era próximo à torcida, eu era novinho, tinha 20 anos, comecei a jogar beijinho, eu vi que o torcedor e as meninas também gostaram bastante, né, de beijinho, 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 e pegou, né, beijinho, bem amado, enfim, são vários assim apelidos, né, que o pessoal da imprensa batizava e ficou registrado, ficou marcado. E você ser muito querido pela torcida, claro, dentro de campo,
porque você era um goleador. E fora de campo você tratava muito bem os torcedores. Como é que era essa reação dos torcedores? Te reconheciam na rua? Como é que era esse relacionamento com os torcedores? Foi muito mais a conduta fora de campo, eu imagino. Assim que eu parei, aí houve aquela mudança, porque você é jogador de futebol, você não paga restaurante, você não paga táxi, você não paga. Casou e o pessoal mobilia, coloca mobília no apartamento de graça, enfim, isso é um mau costume. Quando eu parei, eu vi a diferença da reação, né? Que as pessoas mudam, parou, acabou, acabou, acabou. Graças a Deus, em pouco tempo eu assimilei e já me acostumei com essa nova realidade. No meu caso, eu morei lá, eu casei lá 2 vezes, minha primeira esposa morreu, construí família, mas a conduta fora do campo, em todos os sentidos, né? Porque meu avô falava, você só tem 2 caminhos, o certo e o errado. O errado é errado e o certo pode até demorar assim, a consideração, o reconhecimento, mas um dia chega. Então, é assim que eu fiz, né? Fiz muita cagada na vida, mas como ser vereador, como ser presidente do Londrina, eu errei muitas coisas de atitudes que não deram certo. Mas mesmo assim eu fui tão firme, tão assim, otimista e positivo naquilo que eu queria fazer, sem nenhuma maldade, que as pessoas, né, até me aceitaram, me aprovaram, me perdoaram. Por exemplo, lá atrás não tinha essa loucura da rede social, então as informações eram mais lentas. Hoje o risco é muito maior. Eu estou aqui falando com vocês agora, se alguém mandar um negócio lá, o Brasil inteiro fica sabendo que nós estamos aqui. Naquela época não, naquela época era muito restrito isso. Então, até as coisas ruins que aconteciam, dava para, sabe, para amenizar o acontecimento. Hoje é mortal. Se você fizer uma cagada aí, você nunca mais as pessoas esquecem. Bom, Desculpe meu termo, hein, meu? que isso, Corta isso aí então. fica frio. Além do carrasco do Grêmio, depois você veio pra cá, né? Você teve uma passagem Pois no é, time de então. Maringá. Fui Eu vaiado queria em que você Londrina. falasse um pouquinho sobre isso. Então, eu faço questão de falar, até agradeço a oportunidade. Eu estava do Vasco, não fui bem no Vasco também, distensão, contusões. No Vasco, acho que eu fiz em 6 meses, eu fiz 3 gols só, né? E não consegui jogar. O Londrina me queria. E o Maringá também, através do seu Carlos Coelho, que na época era presidente. E gostava muito de mim também, porque, talvez pelo meu jeito também que eu fazia muitos gols contra o Grêmio Maringá. E o Londrina, eu tinha quase acertado o salário com o Londrina. E com o Maringá era a mesma coisa, era o mesmo salário. Eu não lembro quanto que era, mas era o mesmo salário. E o seu Carlos Coelho falou, Garcia, vem de avião. E eu era meio teimosinho, era meio chatinho, moleque ainda assim, né? Eu não tinha muita habilidade para negociar, para entender. Como é que chama o presidente de Londrina? O Franquelo, que me contratou, queria que eu fosse de ônibus. Eu não me importava de ir embora de ônibus. Aí eu falei, é um pouco o caso. O Londrina, que eu tenho um nome, o cara vir de ônibus, e o Maringá, que nem me conhece, vão me pagar avião, um monte de festa. Me valorizaram mais na hora da conversação, da contratação. E eu, né, inesperadamente, assinei com o Grêmio Maringá e vim embora. Aí a torcida de Londrina me arregaçou, a imprensa me arregaçou, foi muito ruim essa época, mas eu vim aqui também porque eu estava machucado. E aqui eu entendia que eu ia ter mais tempo para recuperar. Lá a exigência era maior. Chegar, jogar, fazer gol e acabou. Aqui não, aqui eles vão esperar. Tanto é que o Grêmio esperou. Fiz cirurgia com o Dr. Saboia, tinha um quisto dernoide aqui atrás, ele, sabe, fez cirurgia também. Eu fiquei uns 2 meses treinando para me preparar para jogar pelo Grêmio. E infelizmente também fui mal, não joguei bem. Tinha o Itamar, tinha o Rafael Camarota, tinha vários jogadores. Assis também já em final de carreira. Tinha o Abel ponta esquerda. O time do Grêmio naquela época sempre foi top, sempre foi forte. Talvez até individualmente melhor que o Londrina. É que o clássico, né, nunca tem muita lógica, né? Até hoje é assim, né? Então, assim, eu vim para cá com a maior das intenções. Eu morava ali no edifício Anabela, bem no centro ali. E assim, eu tinha até vergonha que eu não fazia nada, sabe? Eu não jogava bem. Mas a torcida não me vaiava, não. Assim, só no final que vaiou, porque não tinha mais jeito mesmo. Mas fiz de tudo para jogar bem aqui, mas infelizmente não deu certo também. Até eu estreiei ontem contra o. Como é que chama? Caramba! O De Paula assim, me convidou.
Eu falei, me convidou, eu não fiz nada lá, eu não joguei nada lá, então como é que eu vou fazer parte de uma história ou do memorial, que é uma honra para mim, para qualquer jogador, né? Ficar registrado assim, essa coisa de história, né? Já que o brasileiro não tem muita cultura para história, mas se vocês estão aqui é porque vocês gostam e também gostam do Grêmio para não deixar a história morrer. Então, eu fiquei muito feliz com esse convite. E depois você se muda para Londrina, quando você se aposenta. Como é que foi esse momento da aposentadoria do futebol profissional? Cara, boa pergunta, porque foi meu pior momento. A minha esposa estava doente, morreu em 86. E eu tinha 2 filhas. Eu falei, bom, agora. E o Nacional de Manaus me queria que eu fosse jogar lá. Eu falei, eu não vou mais jogar bola porque eu tenho que cuidar das minhas 2 filhas. E aí parei. Foi um trauma violento, mas me recuperei, enfim. Dei a volta por cima, comecei a trabalhar. Mas assim, eu tinha 31 anos, mas nessa época era muito jovem hoje, mas com 31 anos naquela época, as pessoas já chamavam de velho, já chamavam que tinha que parar, sabe? No ABC de Natal também, eu com baixo rendimento, tá velho, vai embora, aquelas coisas que você acredita, e aí me deu muita força para eu parar. E eu parei em 86 no Londrina, jogando pelo Londrina, mas assim, é o pior momento da vida do futebol do jogador, é parar, é uma coisa que... Eu já vi cara falar que morre 2 vezes, mas não cheguei a morrer não, mas fiquei feio demais. Bom, para encerrar, Garcia, o que foi e o que é o futebol na sua vida? Para mim sempre foi uma paixão, né? Quando eu jogava, se eu pudesse pagar, eu pagaria para jogar. Se eu pudesse jogar futebol hoje, eu pagaria para jogar. Tanto amor que eu sinto. E os meus colegas da época era amor igual, sabe? Amor assim, indescritível. Na hora de renovar o contrato, paga, acerta o que você quiser que eu quero jogar bola, sabe? A gente não se preocupava com o dinheiro. Era muito mais amor do que o financeiro. E hoje os valores inverteram, né? É só dinheiro e não tem mais amor, não tem mais. Virou um comércio. Eu não culpo os jogadores, não. Já começa assim, já nasce assim. Então, se você me perguntar a escalação do Palmeiras, do Corinthians, da seleção brasileira, eu não vou conseguir escalar. Se você me perguntar a escalação do Londrina, do Grêmio Maringá de 80, eu falo decor para você. Então, essa é a diferença de sentimento que tinha naquela época hoje. O torcedor mudou, o torcedor é a mesma coisa, a mesma paixão, é o mesmo alucinado, sabe? Xinga à toa lá, nem sabe por que está xingando. Ele deixa de comprar um leite lá para a família, mas vai gastar dinheiro lá no estádio. Sabe? Então isso é a paixão do torcedor, mas os jogadores mudaram muito e eu diria com muita segurança que para mim mudou para pior. Por exemplo, desde a época da era Pelé, para mim o melhor jogador foi o Messi, mas é de fora, mas no Brasil foi o Neymar. Quer dizer, o Neymar com tudo que ele foi, com tudo que ele fez, com tudo que ele é, com todo o respeito, para mim não representa nada para mim. Nada, zero, né? Zero. Essa ostentação, essas coisas de dinheiro, porque as pessoas não estão preparadas para ganhar R$ 1 milhão por dia, US$ 1 milhão por dia. Se alguém me pagasse R$ 1 milhão por dia, eu acho que ia ficar mais mala que o Neymar. Então é o sistema, é o processo que não deixa essas pessoas apaixonarem pelo futebol como nós apaixonávamos antes, na geração 60, 70, 80. É só ver a história de todo mundo. Legal, Garcia. Show de bola. Valeu. Nossa. Garcia, eu vou fazer algumas fotos suas agora, tá? Faz que eu tô me achando aqui.